Olá, meu nome é Lidiane e eu vou falar sobre as etapas de vendas e como funciona esse processo. Bem, as imobiliárias elas usam um programa, um software que auxilia muito na prospecção desses imóveis, né? Então, como é feito como funciona um pouco esse software? Primeiramente, a gente cadastra, né? Coloca as informações do cliente e capta um pouco das necessidades ali do cliente, né? Qual o tipo de imóvel que ele quer adquirir e, sei lá, quartos, quantos quartos que ele quer, se ele quer com uma varanda gourmet, quantos banheiros, enfim. E o próprio programa, ele vai filtrar os imóveis, né, que condiz com aquelas necessidades do cliente, ele vai filtrar todos os imóveis, né, para a gente poder repassar, né, como opções para esse cliente. Então, na primeira instância é fazer isso e também esse software ele ajuda o corretor também a acompanhar a evolução dessa venda, né? Feito isso, marca-se uma visita, né? E essa parte para mim eu acho mais importante porque é onde a gente vai ter mais o contato presencial, né, com o cliente. Então, essa parte eu acho importante porque aí você já começa a ter mais uma vivência com o cliente, né? Saber o porquê da compra desse imóvel. Vamos colocar como exemplo assim. Ele gosta de receber muitas pessoas, né? Então, gosta de cozinhar. Então, ele precisa de uma cozinha maior, né? Então, o corretor sabendo, conhecendo, né, outros imóveis também, ele pode dar como opção para o cliente. Às vezes o cliente mesmo tem outras opções que não esteja no programa ali, né, que a gente não tenha mandado. Então ele pode propor aquilo ali e também fica mais fácil, nesse contato, mais fácil para saber o tipo de imóvel que se encaixa mais nas necessidades do cliente. Se ele faz um home office né, em casa, né? O nome já diz. Então, para ter um espaço ali para ele trabalhar. Então, tudo isso, quando tiver esse primeiro contato com o cliente, a gente precisa captar para ter uma evolução boa, né? Para não ficar perdendo tempo, levando às vezes o cliente num imóvel que não tem nada a ver com ele, que não interessa. E umas opções boas também para o cliente ter uma visão mais ampla se é interessante, né, levar o cliente no caso de imóveis na planta, levar ele num decorado, para ele ter uma amplitude, para ele poder ver o que pode ser colocado, ser feito ali naquele imóvel. Né? Às vezes, quando ele vê imóveis na planta, se o cliente ele não tem aquela visão, ele não consegue ler um projeto arquitetônico, dificilmente ele vai conseguir ver o potencial naquele imóvel. Então, esse decorado, ele auxilia por isso. Mas caso também não tenha esse decorado, o próprio corretor ele pode colocar as características, né? Uma intervenção que seja dentro do apartamento, né? No caso de intervenções, aí é um assunto mais técnico, né? Porque aí entra na parte muito de decoração, né? De projeto. E esse não é o caso. Mas ele pode dar essa possibilidade para poder tentar convencer que aquele é o melhor projeto para ele, né? Às vezes, também saber o poder de compra dele. Às vezes ele está com uma margem lá de 300 mil, vamos colocar como exemplo, e às vezes ele achou uma opção, porque a gente também não pode colocar muitas opções para o cliente, porque senão o cliente fica perdido. Né? Pensa, colocar 20 opções, aí ele vai querer pegar uma característica desse, outra característica desse, um desse, um desse, um desse.
ele nunca vai achar isso. O máximo que ele pode acontecer é pegar fazer contratar um arquiteto para fazer a planta do jeito que ele quer. E olha que às vezes no decorrer ali da obra ele ainda pode falar, nossa, parece que eu não queria desse jeito, mas aí pode até ser mudado, mas aí gera mais ônus ali no empreendimento, no projeto, no caso. Então, assim, falando sobre isso, é bom a gente pontuar mais ou menos uns três imóveis, três opções, para ir levantar os pontos altos, os pontos baixos, né, os negativos e os positivos, para ele entrar, para ele escolher entre os três a melhor opção. Então, assim, você também sabendo sobre o cliente, se ele vai morar lá, se ele está comprando para investir, se ele está comprando para, sei lá, para o filho dele estudar, que aí ele é, já, já optou por um imóvel ali perto de uma faculdade, que seja, né? Às vezes um apartamento menor. Então, assim, essas informações são muito importantes para a gente poder encaminhar o cliente nas opções certas. Para ele também ficar pensando, pô, esse corretor aí, ele não sabe nem o que ele. Tipo, eu falei para ele que é isso, ele me traz num imóvel que não tem nada a ver. Então, isso aí também para evitar esse tipo para não perder tanto tempo, né? E também depois disso tudo, né? Resolvido toda essa parte, o cliente, fechei, é esse aqui mesmo, esse imóvel que eu quero. Então, partir pelas formas de pagamento, né? Para saber se ele vai parcelar, como que ele vai fazer, se vai fazer esse parcelamento, se vai ser à vista, e procurar as melhores opções de pagamento para ele, né? O que cabe no bolso dele, conversando às vezes a proposta, mostrando a proposta da corretora ou o próprio vendedor, se é um vendedor particular, como que ele quer receber, né, esse aporte aí. Então, mostrar para ele e as melhores condições, né, de pagamento para ficar bom para ele e pro vendedor. Né? Então, sabendo de todas essas informações, eu acho que dá para fazer uma boa venda, né? E o cliente vai ficar satisfeito. No finalmente, ele vai sair bastante satisfeito. Tá bom? Bom, eu espero que tenha ficado bem claro, né? E até a próxima. Obrigada.